Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Cotai Labs. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que fascina todo mundo que está de olho em tecnologia e inovação. As startups unicórnio. Sabe aquelas empresas que chegam a valer mais de $1 bilhão antes mesmo de abrir capital na bolsa? Pois é, a gente vai usar como base uma apresentação de um projeto que tem exatamente essa ambição para a gente poder dissecar passo a passo o que faz uma empresa se tornar um desses gigantes. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai entender o que é esse tal de mito do unicórnio. Depois, vamos investigar o DNA de bilhões, ou seja, o que essas empresas têm em comum. Na sequência, vamos ver alguns exemplos de jogadores que mudaram o jogo. E para fechar, a gente analisa um estudo de caso bem interessante. Será que estamos diante do próximo gigante? Então, vamos começar pelo começo. A apresentação que a gente está analisando hoje nos joga uma pergunta bem simples, só para aquecer os motores. Provavelmente não, né? Pelo menos não o animal mitológico. Mas olha que interessante. No mundo dos negócios e da tecnologia, os unicórnios não só existem, como são sonho de muito empreendedor por aí. E sim, eles são quase tão raros quanto os da fantasia. E o que é, afinal, uma startup unicórnio? A definição é clara. É uma empresa de tecnologia, ainda privada, ou seja, que não está na bolsa de valores e que atinge uma avaliação de mercado de mais de $1 bilhão. Basicamente, é um selo de reconhecimento que os investidores usam para dizer: fiquem de olho nessa aqui, porque ela tem potencial para ser gigante. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de $1 bilhão. Como é que a gente identifica um desses unicórnios? O mais legal e o ponto central da nossa fonte de hoje é que essas empresas, por mais diferentes que pareçam, compartilham um tipo de DNA. Existem padrões que, para quem sabe o que procurar, ficam claros desde cedo. E esse DNA é composto por 6 elementos-chave. Primeiro, um crescimento que não é normal, é exponencial, e uma inovação que não só melhora algo, mas que quebra as regras do jogo. Segundo, um potencial de mercado que já nasce global, pensando no mundo todo. Terceiro, uma atração muito forte, com uma comunidade super engajada. Quarto, uma liderança que enxerga longe, com um propósito claro. E por último, a capacidade de atrair investimentos estratégicos de peso. É a mistura de tudo isso que cria o valor bilionário. Beleza, essa é a teoria. Mas vamos trazer isso para a prática. Para a coisa ficar mais palpável, a apresentação que a gente está usando como base aponta para alguns gigantes que todo mundo conhece, que um dia foram unicórnios e que, literalmente, mudaram as regras do jogo. Pensa aí na Uber. Mudou como a gente se locomove. Ou no Airbnb, que reinventou a hotelaria. A nossa fonte vai focar em 2 exemplos bem emblemáticos que seguiram essa cartilha do DNA de unicórnio à risca e viraram verdadeiros titãs. O primeiro, claro, é o Facebook, que hoje a gente conhece como Meta. O que começou como uma rede social de faculdade, hoje é um império avaliado em mais de $1,3 trilhão. E o combustível disso tudo? Mais de 3 bilhões de pessoas usando a plataforma. É gente pra caramba. E o mais impressionante é que essa gigante toda começou pequena, sem grana. O Mark Zuckerberg precisou de um investimento inicial de $50 mil de um cofundador brasileiro, o Eduardo Saverin. Foi ele um dos primeiros a enxergar ali o padrão de um unicórnio, muito antes de todo mundo. O outro exemplo super poderoso que a nossa fonte traz é a Binance. Em pouquíssimo tempo, menos de uma década, ela não só mudou completamente o mercado de criptomoedas, como atingiu uma avaliação de $220 bilhões. É um crescimento absurdo. A trajetória da Binance parece até um roteiro de filme. Começou com uma oferta inicial de moedas, uma espécie de financiamento coletivo do mundo cripto, e explodiu. A base de usuários cresceu para o tamanho de um país enorme. E hoje, a receita é gigantesca. Ou seja, ela marcou um cheque em todos os 6 itens do nosso DNA de unicórnio. E agora, usando toda essa estrutura que a gente viu, a gente chega na parte, digamos, mais ousada da nossa análise de hoje. Vamos lembrar que a gente está se baseando numa apresentação do Projeto Cotai. E agora a gente vai ver como eles mesmos aplicam essa anatomia de unicórnio ao próprio projeto. A frase é do próprio CEO do Projeto Cotai, o Rafael, e é bem direta.
Ele declara abertamente a ambição do projeto, se tornar um unicórnio. E o argumento é que o projeto já nasce com todas as características necessárias para isso. E quais seriam esses pontos fortes? Segundo a apresentação, é um projeto que já nasce global, sem fronteiras, com custos operacionais baixos, sem burocracia para o acesso e com foco total no mercado de finanças descentralizadas, o famoso DeFi, que não para de crescer. E não fica só na teoria não, eles colocaram no papel as projeções de crescimento. Se liga nessa tabela. A meta que eles declaram é chegar em 2027 com mais de 3 milhões de usuários. Nesse ponto, segundo cálculos deles, o projeto passaria a valer mais de 2 bilhões de dólares, cruzando oficialmente a linha e se tornando um unicórnio. E para fechar, o argumento final da apresentação faz uma ponte direta entre esse crescimento projetado e o potencial de retorno para quem apoia o projeto desde o início, fazendo um paralelo claro com o que aconteceu com os primeiros investidores do Facebook e da Binance. Então, no final das contas, a grande lição aqui, seja sobre o projeto Kotai ou qualquer outro, é sobre identificar esses padrões, sobre entender o DNA de um unicórnio. É isso que pode ajudar a gente a enxergar essas oportunidades antes de todo mundo. E fica a pergunta no ar. De todas essas 6 características, qual será que é a mais decisiva? Bom, essa nossa análise foi toda baseada na apresentação do projeto Kotai. E para quem quiser conhecer mais a fundo, o link está aqui na descrição do vídeo. Se curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder as novidades. Valeu e até a próxima!